tudo certo. Bom, vou aproveitar aqui, né? Não sou acostumada com esse luz todo, não. Mas vamos ver o que sai daqui, né? Boa tarde a todos. Então, o tema de hoje... Tá dando para ouvir? Todo mundo ok? O tema de hoje... Quem nunca, né? Expiações e arrependimento, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma expiação? E quem nunca se arrependeu? Então, na verdade, o tema de hoje é um estudo sobre a nossa própria alma. É um estudo sobre o que nós vivemos, né, no nosso dia a dia, já que nós nos encontramos no mundo, né, de provas e expiações. A caminho, se Deus quiser, e dependendo de nós, da regeneração. E aí eu pensei em trazer uma história de arrependimento eficaz, arrependimento produtivo, arrependimento útil, que é exatamente esse tipo de arrependimento que nós devemos nos dedicar. E então, trouxe do livro Primícias do Reino, que é um livro belíssimo de Amélia Rodrigues, em que ela faz um trabalho semelhante a Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova. Traz as passagens evangélicas, reconta para nós as passagens evangélicas. E no caso de Amélia Rodrigues, com toda uma poesia, uma leveza, enfim, a gente se transporta para aquele ambiente toda vez que a gente lê. Eu gosto de falar sobre o livro, primeiro para quem não conhece, né, ter a curiosidade de ler, porque muitas vezes é na leitura que nós chegamos assim, a grandes conclusões nas nossas vidas. Às vezes, esse momento nosso aqui de estudo, de palestra, é só um deflagrador de um momento muito maior que a gente precisa e deve experimentar a sós, numa leitura, numa prece, numa meditação, né? Então, esse aqui é a função nossa aqui da Casa Espírita, daqueles que vêm aqui compartilhar suas impressões e seus estudos, é despertar uma dúvida, uma vontadezinha. Por isso que é importante a gente ter em vista uma boa leitura sempre ao nosso lado. Mas falando, né, dessa nossa história de hoje, narra Amélia Rodrigues que Maria de Magdala, Maria, mãe de Marcos, e Joana de Cusa subiam o monte depois, né, um dia após a crucificação e sepultamento de Jesus, para que lá fizessem, né, os procedimentos com o cadáver e tudo mais, se lhes fosse possível. E acordaram cedo, logo de manhãzinha, começaram a subir naquele determinado lugar onde ele estava sepultado, num sepulcro de pedra, e logo perceberam que o sepulcro estava violado, que havia aquela pedra enorme que estava à porta da sepultura, tinha sido deslocada. Logo elas se entreolharam, se assustaram, e Maria de Magdala, mais impetuosa, entrou no sepulcro e viu que lá não havia ninguém, somente os lençóis de linho em que Jesus fora sepultado nos dias anteriores. E logo Joana de Cusa e Maria, mãe de Marcos, se assustaram e saíram correndo, descendo o morro para avisar alguém a que tinham roubado o corpo do mestre. Maria de Magdala ficou impassível, ficou chocada, pensando: o que fizeram os opositores de Jesus? Será que durante a noite vieram aqui, violaram o túmulo e roubaram o corpo? Mas, ao mesmo tempo, no pensamento dela, ela vinha um outro pensamento na sua cabeça, uma imagem de homens com vestes claras a lhe dizer: ele ressuscitou, Maria. Ele disse a você que ressuscitaria. Ele é que não está mais aqui. E ela começou a chorar, muito nervosa, sem saber de fato o que tinha acontecido, como nós, né? Crianças que somos, muitas vezes, ouvimos a nossa intuição, ouvimos a direção certa do caminho, mas ficamos na dúvida, falta o concreto,
falta comprovação, falta tocar, né? Falta o documento que ateste que Jesus ressuscitou, né? Nós somos ainda muito presos a essas coisas. E ela então se encostou numa pedra, chorando desesperadamente. Ela vê de relance um vulto e se levanta. E ele fala, Maria, e ela reconhece aquela voz. E ela diz, Rabi, né? Já num outro cenário, encantada de vê-lo tão bem, tão claro, com vestes tão claras e tão real ao seu olhar. Então é aquela concretude, né, que nós vamos buscando, que de alguma forma ela compreendeu que de fato ele havia ressuscitado. E então ele pede que ela se afaste um pouco e eles começam um rápido diálogo e ele diz para ela, Maria, vá e diga aos meus irmãos que eu estou aqui, que eu estou de volta. E ela, sem ter palavras para dizer, atônita, ele reforça, Maria, vá até eles, diga que eu estou aqui. E Maria, então, desceu correndo, chegou onde estavam reunidos os apóstolos, muito tristes. Maria, mãe de Jesus, muito triste. E ela entra correndo naquela espontaneidade própria de alguém que ganhou um grande presente, um grande alento, um grande contentamento, depois de dias de muita tristeza. E logo diz, ele está entre nós, eu o vi. Ele pediu que viesse aqui avisá-los que ele está de volta, ele ressuscitou. Maria, mãe de Jesus, logo acendeu o seu olhar e disse, conta, minha filha, conta tudo para mim. Mas alguém que estava no recinto disse, como ele, o mestre, vai aparecer para ela? E aí começa, né, toda a história da nossa expiação e do nosso arrependimento. Que muitas vezes nos arrependemos e iniciamos a nossa expiação, mas o mundo não entende assim. E nós deveremos estar preparados, né, para essas observações, para esses descréditos, para esta natural falta de amor e de caridade que existe, né, entre nós ainda. E ela, incentivada sobretudo por Maria de Nazaré, começou a narrar o que havia acontecido. E, de fato, os apóstolos não estavam convencidos de que aquilo seria verdade, sobretudo porque Jesus não apareceria a uma mulher e, sobretudo, a uma ex-meretriz. E ela entendia isso na sua alma e pensava, de fato eu errei. De fato, a minha vida foi, em sua grande parte, uma vida de desvios, uma vida errante. Mas eu estou aqui. E aí ela, nesse momento, começa a recordar do primeiro encontro que ela teve com Jesus, em que as suas criadas, e ela tinha uma casa muito suntuosa em Magdala, na cidade de Magdala, que era uma cidade conhecida por ser como se fosse, nos dias de hoje, uma grande São Paulo, ou uma cidade de Nova York, onde reúnem, né, pessoas de todos os cantos do mundo. E ela lá era muito famosa, a sua casa recebia grandes autoridades. Na sua casa eram recebidos homens que depois, se houvesse oportunidade, ela sabia, poderiam apedrejá-la, mas naquele momento eram corteses, né? Levavam a ela as sedas, os linhos, os perfumes, os óleos mais caros, garantiam a ela um padrão de vida bastante elevado para uma mulher, sobretudo uma mulher nas suas condições. Mas ela tinha também, dentro de si, um viés de muito amor àqueles que sofriam. Então, os seus servos já sabiam, todo aquele que chegasse precisando de um pão, de uma comida, de um denário, era para ser recebido e atendido em suas necessidades. E assim acontecia. Isso lhe rendeu uma relação com a sua criadagem de muita proximidade. E logo que os seus servos começaram a conhecer Jesus,
que sua fama começou a se espalhar entre os servos, entre os mais simples, foram contar para ela: senhora, existe um mestre que nos fala de amor, que nos fala de fraternidade, que nos fala de consolo. E ela não entendia bem quando a criadagem falava sobre esse tipo de amor, porque ela só conhecia o amor que era o comercial, que era o amor do toma lá e dá cá, que era aquele amor que de amor mesmo nada tinha. Mas ela sonhava muito nos seus tempos de infância daquele amor romântico, daquele amor que era de companheirismo, de fraternidade, de afetividade, o que ela absolutamente não tinha. E nesses momentos em que ela dialogava com os seus criados, ela pensava: será que ele me receberia? E até que teve um momento que ela teve a coragem de perguntar à sua criada: será que ele me receberia? Porque muitas vezes nós não temos a coragem de buscar a solução nas nossas vidas, né? A gente se acha tão pequeno, tão desprezível, tão incapaz, tão incompetente, que a gente sequer tem coragem de verbalizar uma dúvida ou aquele propósito bom que nós temos no nosso coração. E aí a criadagem, né, essa serva, logo disse para ela: mas é claro, ele hoje está na casa de Simão Pedro, pescador. A senhora, quando cair a noitinha, pega o barco, atravessa o rio e lá ele estará. E assim foi feito. Ela pegou uma túnica, entrou no barco e foi até a outra margem do rio encontrar na casa de Simão Pedro. E a porta estava entreaberta, como se ele já aguardasse. E quando ela entrou, era uma noite de lua, quando ela entrou, ele disse: Maria. E ela disse: tu me conheces? E ele disse: eu conheço todas as minhas ovelhas. E ali começou um diálogo breve, mas de grande transformação, desses que nós também passamos muitas vezes em nossas vidas. São momentos que a gente não esquece, que ficam gravados na nossa alma. E ele disse: Maria, mesmo nos pântanos existem as pequeninas flores brancas que nascem e suas raízes se apoiam no charco. Seja você uma florzinha branca nascendo no meio do pântano, no meio do charco. Ele valorizou-a como pessoa, independente de qualquer histórico de vida. Valorizou-a como ser humano. E isso fez toda a diferença na vida dela. Tanto que, ao voltar para casa naquela noite, ela começou a se desfazer de tudo que ela tinha. E no dia seguinte, foi viver pelas ruas atrás de Jesus. E é claro que na cidade de Magdala, por ela ser muito conhecida, logo ficaram sabendo que a senhora havia abandonado sua casa, dado tudo o que tinha, recolhido algumas poucas roupas e saído, largado tudo para lá. E logo disseram: logo ela volta. Daqui a pouco ela está de volta, isso é só um momento, um dia ou dois. E ela, naquele período, ficou sabendo, cerca de uma semana depois, que o mestre fora convidado para estar na casa de Simão, o cobrador de impostos, que igualmente era um homem rico da época e que gostava de convidar artistas, pessoas de destaque na sociedade, e como até um ato de curiosidade para ver quem era aquele mestre que fazia tanto sucesso, convidou, e Jesus estrategicamente aceitou. E a Amélia Rodrigues conta que esse momento em que Jesus foi à casa de Simão Pedro, nesse banquete que Simão promoveu para Jesus, que havia música, haviam convidados, haviam sorrisos, mas que quando o mestre chegou, ele ficou calado, sentou num determinado lugar. E a coisa já ia assim, bem sem graça, porque ninguém falava nada, porque Jesus, de fato, não participava dos buliços e daquela balbúrdia mundana. Ele ficou na dele, né, como a gente diz hoje.
até que escutaram um grande barulho do lado de fora e entrou uma mulher descabelada, que era Maria de Magdala, ajoelhou-se aos pés de Jesus e começou a abrir um alabastro e começou a passar em seus pés um unguento, um perfume muito cheiroso, que inundou a sala inteira. Simão, o cobrador de impostos, que a conhecia, e ela também conhecia todos aqueles que ali estavam naquela recepção, logo se levantou e disse: mas quem deixou essa mulher entrar aqui e atrapalhar tudo? Jesus, com a sua autoridade, olhou para ele e ele se recolheu. E ela continuou massageando, passando o óleo em seus pés, beijando seus pés e secando seus pés com seu cabelo. Jesus continuou impassível, até que Simão, de novo, disse: mas o que essa mulher está fazendo aqui? E aí Jesus olhou para Simão e disse: Simão, imagine que haja um senhor que tenha 2 devedores. Ele deve 1.500 denários. Né? O servo deve ao senhor 1.500 denários e o outro 500 denários. Só que o servo perdoa a dívida dos dois, o senhor perdoa a dívida dos 2 servos. E eu te pergunto, Simão, a qual servo será mais grato? Qual o tamanho do perdão para cada servo? Qual servo será credor de maior perdão? Simão, um homem de negócios, imediatamente disse: obviamente, aquele a quem foi perdoado os 1.500 denários, porque era um valor maior. Esse é o maior perdão, né? Nós, quando vamos ao banco, fazemos a negociação, isso acontece também. Maiores dívidas, maior perdão. E aí Jesus disse: pois se dá a mesma coisa aqui. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu uma bacia d'água para lavar as mãos, ou o rosto, ou os pés. Você não me perguntou o que era melhor para mim. Você sequer me deu um beijo. Esta mulher, ela vem aqui, ela massageia, né, faz esse passa unguento nos meus pés, beija os meus pés, seca os meus pés com o cabelo, e você não fez nada disso. E aí ele ficou muito sem graça, sem entender, porque na verdade, simbolicamente, o que Jesus queria dizer, que o que vale é o afeto, é a atenção, é a preocupação com o outro. E então, nesse momento, ele se vira para Maria e diz: vá, minha filha, porque todos os teus pecados, nesse momento, foram perdoados. Mais uma vez, dando a ela, né, o valor que ela tinha como pessoa, e validando a posição escolhida por ela pelo arrependimento diante de toda aquela comunidade de Magdala que bem a conhecia. Então, esse momento foi um momento fundamental para a mudança desse espírito. E nós também, nas nossas expiações, nas nossas dificuldades, no nosso arrependimento, nós temos essa chance de termos validado em nós o caminho certo. Mas é claro que também passamos por dissabores, dificuldades, decepções. E mais, impingimos muitas vezes aos outros esse mesmo dissabor que Maria sofreu ao retornar com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Quantas vezes nós não acreditamos na mudança, no arrependimento, na regeneração do outro que está ao nosso lado? Nós também usamos do mesmo artifício que os apóstolos usaram com Maria de Magdala. Então, a proposta de hoje é justamente, né, nos colocarmos nas 2 cadeiras, de um lado e do outro. E aí eu começo a falar um pouco sobre essa parte do Livro dos Espíritos, que exatamente o título é Expiações e Arrependimento, perguntas 990 a 1002. E lá explica para a gente direitinho o que é uma expiação. É a mesma coisa que prova?
A possibilidade de não expiar, né? Será que a gente consegue melhorar isso e não passar por essa dor ou por essa dificuldade? Qual a relação entre expiação e arrependimento? Será que quando eu me arrependo, eu me livro de passar pela expiação? O arrependimento se dá no estado corporal ou espiritual? Eu preciso estar encarnada para me arrepender ou posso me arrepender lá na pátria espiritual? Enquanto desencarnados, podemos expiar as nossas faltas? Será que lá do outro lado da vida a gente pode expiar ou a gente precisa estar aqui encarnado, né? Nesse calor de 50 graus para poder expiar as faltas? Então, são todas essas respostas que lá no Livro dos Espíritos estão colocadas e que nós aqui trouxemos um singelo resumo. Sugiro que todo mundo, né, vá lá dar uma olhadinha para conferir e buscar esse momento de interiorização que todos nós precisamos. Bom, lá no livro Plenitude, que é um livro maravilhoso de Joana de Ângeles, que fala só sobre o sofrimento, ela diz para a gente que as expiações, diferente das provas, elas são impostas. Quer dizer, a gente não tem para onde correr. São irrecusáveis. São aquelas situações que a gente conscientemente, nessa vida, não escolheu. Aconteceram conosco. Por se constituírem, por que elas são impostas? Por se constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, trazemos, né, no nosso espírito chagas que precisamos expiar. Isso é um castigo de Deus? Não. Simplesmente porque expiação quer dizer purificação. Então, quando nós passamos por um momento difícil, perda de uma pessoa querida, uma doença, né, que nós trazemos, seja ela hereditária ou adquirida ao longo da vida, sem que tenhamos escolhido ter essa doença, né, porque muitas vezes sabemos que não podemos comer açúcar demais ou beber álcool, mas nos excedemos, né? Então, essa é uma escolha. Mas existem aquelas pessoas que sequer fumam, né? Mas desenvolvem cânceres de pulmão, por exemplo, tão agressivos quanto aqueles fumantes. E a gente fica pensando, nossa, mas nunca fumou, né? Então, está aí a expiação. Mas por quê? Porque essa é a necessidade desse espírito de vivência dessa dor. Porque, de fato, nós não estamos aqui a passeio. Precisamos aprender com as nossas dores, né? Existe um ditado que diz que a gente não deve perguntar para a nossa dor o porquê dela, mas sim para quê. Quando nós perguntamos para a dor, para a dificuldade, o porquê, normalmente nós ficamos naquela coisa, porque na outra encarnação eu fiz, aconteceu isso ou aquilo, mas isso não importa mais. Na outra encarnação já passou, eu já vivi, já fiz, já aconteceu. O que importa é, para quê? Onde eu vou chegar com isso? O que eu vou aprender com essa situação difícil, né? Muitas vezes alguém que cuida de uma pessoa doente na família, mães com filhos com dificuldades cognitivas, síndrome de Down, autismo, doenças psiquiátricas tão comuns nos tempos de hoje, devem se perguntar o para quê e não o porquê. Porque quando a gente pergunta o para quê, a gente entra numa estrada de proatividade, de busca, de construção, e não de lamentação e de ressentimento. Faz muita diferença. Então, a expiação ela tem que ser vista de uma forma diferente, mais leve, né? Porque nós temos a aprender com esse momento. Maria de Magdala precisou passar por tudo o que ela passou, por todos os sofrimentos que ela viveu, por todas as humilhações que ela viveu, para que, de fato, ela pudesse se purificar daquelas questões que ela trazia, dos seus conflitos da alma. Então, devemos observar a expiação como algo positivo para nós, embora é óbvio que a gente não vai achar maravilhoso quando a expiação chega. Mas se chegou, vamos acolher, vamos abraçá-las.
E aí Joana nos diz assim, que enquanto as provações, né, são as provas, constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da brutal queda. Então, a expiação é aquele espinho, aquela dor, aquela dificuldade que vai me reconduzir aonde eu estava antes da queda. A prova não, ela vai aprimorar, ela vai desenvolver em nós potencialidades. Só que prova e expiação, né, isso também está no Livro dos Espíritos, essa divisão é didática, né? Porque muitas vezes na expiação, nós encarando essa expiação como crescimento, nós vamos também desenvolver as nossas potencialidades. Porque nós sabemos que na dor é o momento em que nós estamos mais abertos para as verdades universais, para as verdades essenciais. Pensem numa prece quando está tudo bem, você está às vésperas das férias, é a última reunião pública ou reunião mediúnica que você participa no centro. No dia seguinte você vai descansar em férias em algum lugar que você gosta muito. A sua prece vai ter um teor, concordam? Mas se você estiver com um parente muito doente, com uma doença muito grande, com uma dificuldade muito grande, qual o teor da qualidade da sua prece nesse momento? Muito diferente, né, da véspera das férias. Acontece comigo, acho que acontece com todos nós, né? Então, a nossa capacidade de conexão com Deus, quando estamos passando por uma expiação, ela é aumentada. Óbvio, né? A gente vai procurar o Pai, é a criança com medo, triste, aflita, em conflitos, que vai procurar a mão do pai, a mão da mãe, né? Isso é natural. Então, precisamos entender que esse momento é um momento muito produtivo para o nosso espírito. E aí, na sequência, né, ela diz que, olha, as expiações, ela lembra que elas são criadas por espíritos rebeldes e alucinados de forma proposital. Então é possível, é bem possível que o nível de expiações que nós ainda teremos, já que nós estamos hoje plantando sementes melhores, mais suaves, mais preocupados com essa parte, lá na frente não sejam tão drásticas quanto aquelas que nós estamos passando hoje, que são fruto dessa nossa época de espíritos muito rebeldes, alucinados mesmos, né? Então, nós estamos, na verdade, colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. E aí eu trouxe esses 5 estágios, que isso é muito interessante. Qualquer fato da nossa vida, qualquer fato difícil, qualquer fato que nos leve a uma perda, uma morte, né? Uma morte concreta de alguém, ou algo que represente morte, ruptura psicológica para nós mesmos, nós passamos por esses 5 estágios, né? Então, imaginem a notícia de uma doença muito grave. Primeiro a gente nega, não, claro que não, esse exame está errado, vamos repetir o exame, né? E a gente procura um certo isolamento. Depois a gente passa por um estágio de raiva. Nossa, mas por que comigo? Podia ter sido com outra pessoa, que até merece mais do que eu, né? Por que comigo? Depois a gente começa a entrar na fase da barganha. Ah, não, eu faço caridade, vou à reunião, tomo passe, água fluidificada, com certeza Deus vai lembrar de mim e vai me aliviar nessa dor, né? A gente começa a barganhar com Deus. Depois a gente entra numa fase de depressão e depois, finalmente, a fase que nos traz mais alívio, que é a fase de aceitação, é a fase do para quê. Então, Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma médica americana, na verdade ela era austríaca e foi para os Estados Unidos, ela escreveu esse livro e que serve, né? São as fases psicológicas que nós atravessamos. E Joana fala para nós que aqueles espíritos rebeldes e alucinados propositais são aqueles que ficaram paradinhos na raiva. Eles estacionaram ali. Então, ao invés deles evoluírem nas outras fases até chegar no para que eu sofro, eles ficaram ali parados. E aí,
contraíram esses pesados débitos, dos quais hoje, né, já mais preparados, chamamos de expiação, como sendo esse momento de refazimento do caminho de purificação. Então está ali, que nós possamos entender nas nossas dores de hoje, para que as nossas sementes sejam de fato melhores do que aquelas que nós usamos no nosso passado reencarnatório, que nós possamos entender essas 5 fases e vivermos até a nossa raiva, a nossa lamentação, a nossa depressão, mas de uma forma moralmente íntegra, sabendo que o caminho da aceitação está se aproximando. Permitir-se olhar algo de bom, o para quê em toda situação limite pela qual nós atravessamos ou atravessaremos. Então é muito importante a gente ter isso na cabeça, porque os espíritos que estacionam na raiva, eles sofrerão com certeza consequências, né, expiatórias muito mais longas e demoradas. E aí, na sequência, a gente começa a entrar no tema arrependimento. O que seria, dentro desse quadro de expiações e provas, o arrependimento? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz que se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Está lá nos Bem-aventurados os aflitos. Já dizendo para a gente o que seria o arrependimento. É quando nós paramos para pensar e disse, poxa, mas naquele ponto eu poderia ser melhor e não fui. Ou agir sob o impulso da raiva, da vingança, da revolta, daquele segundo estágio que todos nós atravessamos, né? Não adianta negar isso, né? O que a gente tem é que digerir essa raiva, transformar essa raiva a nosso favor em força de trabalho e coragem, e não descarregá-la no outro, né? Muitas pessoas em mecanismo de projeção, quando lhes acontece alguma coisa, quando se irritam, dizem logo, a culpa é do outro que me irritou. Quer dizer, se coloca numa posição de tanta fragilidade psicológica que tudo que o outro faz é suscetível de irritar a si próprio, né? Então, a gente se coloca sempre nessa posição frágil, quando nós devemos viver a nossa raiva com uma força interior da fé e da coragem, como Maria de Magdala. Porque ela poderia, naquele momento que os apóstolos até caçoaram dela, quando ela disse que Jesus estava de novo, que Jesus ressuscitou, ela poderia agir com raiva, não é? Ela poderia ali se revoltar, mas ela calou. Ela buscou o apoio de Maria. Então, muitas vezes, nós precisamos nos arrepender, guardar essa raiva e interiormente digerir isso, sem projetá-la naquele outro que convive conosco, né? Essa é a bênção do arrependimento. E aí Joana fala lá no livro Leis Morais, que passe o tempo sobre a aflição do tóxico que perturba a razão, momento surge em que se reajustam os núcleos da atividade do pensamento e ele, o arrependimento, brota. Então, por mais endurecido que sejamos, por mais difíceis em determinadas áreas que ainda nos encontremos, né? Porque não nos iludamos, podemos ser muito bons nesse ou naquele setor, mas sempre haverá um lado nosso de descontentamento, um lado nosso de franca raiva e de revolta por alguma coisa ou com alguém. Então, essa parte de nós será com certeza tocada e despertada. E na medida que nós permitimos repensar sobre o nosso próprio ato, sobre a nossa conduta, o nosso arrependimento chega mais cedo. E o arrependimento é o divisor de águas espirituais. A gente poderia até dizer que nós nos dividimos entre aqueles espíritos arrependidos e os não arrependidos, porque onde estamos, como agimos e como estamos é determinante a partir desse movimento de arrependimento.
Mas tem gente que diz que se arrependeu de ter sido bom, né? Isso não é incomum a gente ouvir, me arrependi de ter sido tão bom, porque olha o que eu recolhi em troca. Ou então, arrependo-me de não ter me vingado. Quando nós dissemos assim, quando nós ouvimos pessoas dizerem essas frases, na verdade, nós ou essas pessoas ainda se encontram no segundo estágio, o estágio da raiva. Porque o arrependimento é sempre de um mal. Não existe arrependimento do bem que se fez. O bem, por si só, já traz para nós uma gratificação, um alívio, um sentimento de plenitude. Então, é incabível, é incongruente dizer que porque eu fiz o bem eu me arrependi. Então, na verdade, é a nossa raiva que está disfarçada, mascarada, e nós precisamos dar uma olhadinha nisso. E Joana diz para a gente que a gente se arrepende das más ações, né? E muitas vezes nós agradecemos a Deus, porque quando nos arrependemos, nós percebemos que poderia ter sido muito pior a situação. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade que poderíamos ter agravado muito mais o mal, ferido muito mais a outrem, mas não o fizemos, né? Conseguimos parar, falamos só um pouquinho de bobagem, ficamos logo calados, lembramos de alguma coisa e ficamos ali. Isso já é um mérito. Isso já mostra uma maturidade espiritual. O ensejo de vingança que nós deixamos para trás, não é? E abrimos mão, então, de promover, talvez, uma verdadeira desgraça. Então, nós temos que ter muito cuidado nesses tempos atuais, em que percebemos que os desequilíbrios, as doenças psiquiátricas, o nível de tolerância e fraternidade entre nós está baixíssimo. Estamos muito conflituosos, né? Então, precisamos ter muito cuidado para não sermos o estopim de uma ação nefasta do outro contra nós. Precisamos ter cuidado nas nossas palavras, nas nossas brincadeiras, nos nossos olhares. É um momento que exige muita cautela e prece, porque o que estamos assistindo ultimamente, né, isso é típico desses tempos, nós provavelmente não vimos, né, de uma forma tão corriqueira, tão banal, em outros momentos na nossa sociedade, né? É banal dizer, mais um feminicídio. É banal ver pais espancando filhos. É banal assistirmos no nosso noticiário guerras em pleno século XXI. Então, precisamos ter cuidado com esses tempos e não sermos nós aquele que vai deflagrar no outro uma atitude raivosa, equivocada. Então, precisamos ter cautela, né? Uma via de duas mãos. E, na sequência, né, ela diz, poupa-te desde hoje ao impositivo escravizante que te surpreenderá amanhã. Então, vamos logo nos arrepender do que é pequeno, né? Aquele probleminha, aquela palavra que foi dita na hora errada, aquela interpretação que nós percebemos que o outro deu ao que nós dissemos, de uma maneira truncada. Vamos voltar lá e logo reparar, e logo dizer, não, meu amigo, eu acho que eu não disse o que eu deveria dizer, eu quero te pedir desculpas. Vamos exercitar no que é pequeno, no que é mais simples, né, esse ato de arrependimento, para que a gente não se surpreenda amanhã, né, com uma expiação, com uma dificuldade. E ela fala do arrependimento sadio. O que é o arrependimento sadio? Porque muitas vezes nós vemos pessoas arrependidas, acontece conosco também, nos arrependemos, choramos, nos arrependemos, deprimimos, nos arrependemos, achamos que nós somos as piores criaturas do universo. Mas esse arrependimento não é sadio. Esse arrependimento é doentio. Porque o arrependimento sadio, ele busca reparação. Porque enquanto nós estamos chorando em casa arrependidos, nós estamos perdendo a oportunidade de reparar o que fizemos. Quando o que nós precisamos é, de fato, expor esse nosso orgulho, essa nossa vaidade e burilar isso pedindo desculpas.
buscando a reparação, sendo suave nas nossas palavras, tendo cuidado, tendo o amor, a fraternidade. E muitos dirão, mas a pessoa que eu maltratei já até morreu. Não tem problema, ela está aí do seu lado, vivinha. Pode fazer as pazes mentalmente, vibracionalmente, né? Através da meditação, da oração, e ajudar o próximo, né? Buscar ajudar a outras pessoas que se encontram em situação semelhante é uma belíssima, meritória e eficaz forma de arrependimento e reparação. Então, o movimento de reparação sempre está nas nossas mãos, é uma escolha nossa. E aí, lá na questão 990, Kardec pergunta, o arrependimento se dá no estado corporal ou espiritual? O que vocês acham? Já vou adiantar a resposta. No estado espiritual, mas também no corporal. Então, o arrependimento se dá nos dois planos. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, aqui, o que de fato importa para nós é, eu compreendo bem a diferença entre o bem e o mal? Muitas vezes praticamos um ato dizendo, esse ato aqui é vigoroso. Estou sendo uma pessoa forte. Isso não é um mal, é porque o outro precisa. Estou dando o que o outro precisa. Será? Será que se nós conduzíssemos amorosamente a questão, sem tanto vigor do nosso ego que quer impor poder, não seria algo melhor para essa questão ou para essa pessoa que a gente quer ajudar? Né? Então, na verdade, nem sempre a gente sabe a diferença entre o bem e o mal. Às vezes o nosso ego quer praticar um mal e nós vendemos o peixe dizendo que é um bem, porque a gente não quer abrir mão da nossa vaidade nem do nosso poder, né? Então, precisamos pensar sobre isso. E aí, no estado espiritual, o espírito que se arrepende, o que ele faz? Ele deseja reencarnar para se purificar. O que ele mais quer é voltar. Os desencarnados aqui presentes vão de concordar comigo. E no estado corporal, ele quer reparar o quanto antes. Quantas vezes em nós aparece essa vontade de reparação? Porque isso está ligado ao arrependimento sadio. Quantas vezes em nós percebemos, não, eu tenho que reparar, isso está me incomodando. Passa a mão no telefone e liga, pede desculpas. Temos que pensar sobre isso, sinceramente sobre isso. Porque muitas vezes nos perdemos muito tempo e vamos chegar lá do outro lado da vida carregando esse débito desnecessariamente. Já que estamos aqui, vamos agir, não é? E aqueles que não têm jeito, são corações de pedra, só fazem bobagem, né? E aí os espíritos dizem, aquele que nesta vida só tem instinto mal, na outra terá o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes. Então, se consideramos que nós já temos um instinto para o bem, né? Nós também lá atrás tivemos esse instinto para o mal. Então, fica mais fácil perdoar aqueles que nós encontramos pelo nosso caminho, muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, e que nós pensamos, nossa, só tem instinto para o mal. Quando nós nos enxergamos também já portadores desse instinto para o mal, fica mais fácil a gente perdoar e aceitar aquele outro que carrega isso em sua pujança, porque a gente sabe que lá na frente ele vai mudar, é uma questão de tempo, né? Tá ali, a diferença é que uns gastam mais tempo que outros, porque assim o querem, né? E sofrem por isso. E depois da morte, será que quando a gente morre, a gente imediatamente reconhece as nossas faltas? Ou a gente continua nesse mimimi, achando que tudo o que a gente fez foi por muito amor, foi porque a gente queria ajudar o outro? Nos dizem os espíritos, sempre as reconhece, e então mais sofre. Então é melhor encarar essa questão difícil agora, porque depois do desencarne ela vai se agravar. E aí vamos voltar a reencarnar e sofrer expiações para que isso se transmude, né? E aí,
os Espíritos dizem, contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Então, há a possibilidade de nós desencarnarmos, reconhecermos as nossas faltas, mas não nos arrependermos. Continuarmos dizendo, fiz, foi bem feito, porque ele também fez assim ou assado comigo. Né? Quem trabalha em mesa mediúnica sabe, né, que esse é o discurso padrão. Né? São sempre histórias assim. Porque reconheceu a falta, mas o arrependimento é um estado mais delicado da alma. Exige de nós um pouquinho mais de maturidade espiritual, que vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Sobretudo quando nos colocarmos na posição do outro. E aí a gente tem que sair da análise do arrependimento, porque muitas vezes a gente fica elucubrando e a gente fica como aquela estátua parada no meio da rua, que a gente sabe que é uma pessoa pintada, a gente fica parado, me arrependi, mas não faço nada. A gente, na verdade, quando se arrepende e não faz nada, nós estamos nos comportando de maneira semelhante àqueles que só reconhecem suas faltas e não se arrependeram. Então, agora eu vou começar a correr um pouquinho. E os preguiçosos, né? São espíritos que se ocupam de alguma coisa útil, que de alguma coisa útil se ocupam. E os que, embora conscientes do mal que fazem, continuam a praticá-lo e arrastam outros consigo. Então, a pessoa sabe que pratica o mal, e por isso ele é um preguiçoso, porque ele não tem o arrependimento sadio. E ele, além de tudo, ainda arrasta os outros, né? Isso se trata, dizem os espíritos, de tardio arrependimento. Ele se arrependeu, mas ele não tem forças para, como Maria de Magdala, se manter no caminho certo, porque exige sacrifício. O arrependimento não é passe de mágica, é início de um trabalho grande que se tem que fazer consigo mesmo, com a sua alma, né? E a prece ajuda ou atrapalha nesse contexto? Nos dizem os espíritos que a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Não que nós não devamos fazer prece por aqueles revoltosos, por aqueles em situação difícil, alucinados. Devemos sim. Uma hora esse coração vai derreter. Mas esse espírito nessa condição, ele não tem a capacidade de receber, reconhecer essas vibrações de amor que ele está recebendo. Não é eficaz para ele, embora seja muito positivo para quem faz, e fica ali guardado, né, na linha do tempo. Uma hora aquilo vai frutificar, mas esse espírito imediatamente ele não tem condição, porque prece também não é mágica. Se não houver uma predisposição íntima, um arrependimento que é o ponto de partida, nada acontece. Bom, onde se cumpre a expiação? Durante a existência corporal e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, que são muito maiores do que os sofrimentos corporais. Bom, basta se arrepender? Não. Se não houver reparação, o arrependimento é estéril. Então, podemos nos confessar, podemos reconhecer a vontade. Se nós não fizermos o caminho de volta, de reconciliação, não haverá como mudar esse cenário. E aquela história de doar os nossos bens, depois que eu morrer, vou doar o apartamento que eu tenho para o centro espírita, porque aí vai me ajudar, né, né? Isso é eficaz? Isso é bom para o centro espírita. Mas se a gente usufruiu isso, né, fomos péssimos, e na certeza de que ao doar alguma coisa depois da morte, isso nos ajudará, não terá nenhum valor para nós. Agora, se nós, desde sempre, agimos no bem e gostaríamos de deixar melhores recursos para aqueles outros que nós já nos solidarizamos afetivamente pelo coração e pelo amor, que bom, esse espírito ficará contente de ver, né, o fruto do seu trabalho aproveitado para aqueles que ele amou. Mas sem ter o amor, nada adianta, né? E o arrependimento, quando não há mais tempo de se reparar, será que existe isso? A pessoa no último minuto de vida se arrepende. Agora não dá mais tempo de reparar. E aí? Sempre é um ponto de partida.
O arrependimento é um divisor de águas. Precisamos pensar sobre ele. O que nós temos em nós que precisamos nos arrepender e reparar? Precisamos inserir isso na nossa listinha de desejos e trabalhos para o nosso ano novo daqui para frente. Todo ano novo insere isso na lista. E, por fim, eu gostaria de trazer essa imagem, né, que, na verdade, é a imagem de Maria de Magdala. Esse espírito tão grandioso que, na época de Jesus, veio linda, formosa, se precisou, como no filho pródigo, viver tudo o que ela viveu para, num belíssimo exemplo de arrependimento sadio, se recompor e terminar seus dias com lepra, no meio do vale dos leprosos, evangelizando aqueles espíritos que ali estavam, nessa grande expiação, que como ela expiou ali naquela encarnação, ao ponto de ter sido recolhida por Jesus no seu desencarne, optou, mais tarde, por vir como Madre Teresa de Calcutá. Essa figura humana feiosa, né? Dizendo biologicamente, corporalmente, mas impossível não se emocionar e não se encantar com toda a sua vida, com toda a sua obra, com todo o seu amor às outras pessoas. Isso nos mostra que a linha da vida ela é contínua. Nós somos a herança de nós mesmos. Um arrependimento sadio produz em nós maravilhas de contentamento para nós e para a sociedade. Que possamos pensar, agir e eficazmente mudar o nosso cenário nessas culpas, nessas dificuldades que ainda carregamos, para que algum dia, quem sabe, possamos também reencarnar nessa condição, né, de um espírito excelso, glorioso, capaz de passar por dificuldades incríveis, graças à sua rigidez moral, construída a partir de momentos de muita dor e arrependimento. Então, como Jesus disse para ela, né, é a partir do pântano, as raízes das flores que nascem no pântano têm a coloração em suas flores mais puras e mais alvas. E ela conseguiu isso, ser uma das flores mais puras a partir de uma construção de um pântano. Que Jesus nos abençoe nesses propósitos. Muito obrigada.